Nessa aula aqui a gente vai criar uma interface para nossa entidade de cidade. Essa interface ela vai nos ajudar na hora da especificação das tipagens para o Next. Então a gente vai descomentar aquilo que a gente fez na aula passada lá dentro do @types do Next e com isso todo o nosso trabalho na hora de criar o provider de cidades vai ser muito mais simples. Olá, Dev! Tudo bem contigo? Eu espero que esteja tudo bem aí desse lado e seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de API REST em Node e TypeScript. Dev, nessa aula aqui a gente vai criar a interface para a nossa entidade de cidades. Nós vamos criar uma interface que vai ser utilizado lá dentro daquela pastinha @types do Next que a gente fez na aula passada. Isso aí vai nos ajudar na hora que a gente estiver trabalhando com os nossos inserts, deletes e updates, enfim, a hora que a gente estiver trabalhando, construindo os nossos providers para entidade de cidade. Então, como sempre, não esquece de dar um like nesse vídeo aí e se inscrever no canal. Isso aí me incentiva diretamente a produzir mais conteúdo como esse e mais cursos que vão te ajudar, no final das contas, a atingir os teus objetivos aí na tua carreira. Então, tô contando contigo, Dev, e bora lá pro vídeo. Evi, tu sabia que agora tu pode ser membro aqui desse canal no YouTube? Dá uma conferida nos nossos planos ali, eu tenho certeza que tu vai achar algum aí que encaixa no teu perfil e essa é uma forma de tu contribuir com esse trabalho que eu venho fazendo aqui no YouTube. Então considere esse membro que tu vai me ajudar bastante aqui desse lado. Tô aqui na página do meu canal, não se esquece de se inscrever aqui e ser membro se for possível e vamos fechar essa página que não nos interessa mais. Tô aqui dentro do next.d.ts. Lembrando só o que a gente fez na aula passada, tá? A gente construiu toda a parte do Next aqui das migrations de cidade, né? Nós deixamos ela funcionando 100%, construímos a pasta de seeds. Na verdade, isso aqui já estava, né? Colocamos aqui o table name para cidade, beleza? Bom, fizemos várias coisas. E uma delas foi criar esse @types aqui do Next, né? E aqui dentro a gente colocou o declare modules, next type tables para interface de tables. Aqui dentro a gente tem que definir a tipagem de todas as nossas entidades que a gente vai ter no nosso banco. Então aqui, ó, eu já deixei comentado, né? Porque a gente ainda não tem essas interfaces, mas a gente tem aqui o iCidade. Bom, o que a gente precisa fazer aqui é criar essa interface de iCidade, tá? E para isso, a gente vai vir aqui dentro de Database e vamos criar uma pasta, vamos chamar ela de Models. Esse Models aqui, dentro dele a gente vai inicialmente ter dois arquivos. O primeiro vai ser o arquivo de cidade, que é a nossa, onde vai estar a interface da nossa cidade, de fato, tá? Então, aqui dentro, o que a gente vai ter é a mesma coisa que a gente já tem lá nas nossas controllers de cidade, ó. Visto que aqui a gente tem, ó, interface de cidade, né? A gente vai ter a mesma coisa, só que com um detalhe a mais, tá? O detalhe é o seguinte, é que aqui a gente vai ter um atributo ID number, porque isso aqui ele tem que representar exatamente o que está no nosso banco, né, ali através do Next, tá? Então vou fazer o seguinte, é um export interface de cidades, fechou, era isso aqui, posso minimizar controllers ali, e além disso a gente vai ter outro arquivo aqui dentro de models, que vai ser o index, né? Eu gosto de usar esse index, né, tu já deve ter visto aí nos vídeos, e ele só vai fazer um export asterisco from, não é form, é from ponto barra cidade, tá? Isso aqui vai nos ajudar na hora do import, né? A gente precisa importar somente de models e não precisa fazer um import para cada uma das entidades. A nossa modelagem aqui da interface de cidades é isso, ela é simples assim mesmo. O que a gente vai fazer agora é entrar aqui, ó, dentro de Next, Types e descomentar essa parte aqui da cidade, tá? E é claro que a gente vai precisar fazer um import da tabela de cidades lá de dentro de Models para a gente poder, enfim, fazer com que isso aqui funcione de fato, tá? E aí, o negócio é o seguinte, a mágica toda do Next já está funcionando, tá? Ele já está tudo certo. Agora, ó, essa instância do Next que a gente está exportando daqui de dentro, ela já vai estar tipada. Então, por exemplo, se eu viesse, vamos imaginar, aqui na controller, não é onde vai ser, tá?
Mas eu poderia agora vir aqui na controller, tá? E aqui na controller eu posso fazer o seguinte, next, ele vai dizer que é o import local dos nossos arquivos locais, tá? Então, ó, é next, e por parâmetro pro next, olha só, eu vou passar a cidade, ou seja, na verdade eu vou passar a entidade. Só que tu percebe que ele já deu um autocomplete para nós aqui. Se eu voltar aqui, ó, nas definições de tipagem e comentar de novo isso, pode ver que ele não vai ter autocomplete aqui, ó. Posso apagar e colocar as aspas de novo que ele não encontrou nada. Descomento, agora sim, eu posso dar um Ctrl espaço aqui, ó, e ele vai sugerir cidade para nós. Então isso aqui é uma das coisas interessantes de tu tipar o Next, tá? O Next tu consegue tipar muito mais coisas nele, deixar uma tipagem mais específica, mais no detalhe. E para saber como faz isso, deixa eu pegar uma aba do navegador aqui. Tu vai poder vir na documentação, tá, oficial do Next.js, pode ver em View Guide, e tu vai ter aqui embaixo, ó, TypeScript. E aí, ó, tu vai ver que ele tem exatamente o que a gente está fazendo, ó, TypeScript, só que aqui ele define a interface, né, a entidade dele, direto aqui dentro. Aqui a gente só está definindo do lado de fora, né, declare modules, aqui, ó, interface tables, e aí, ó, tu consegue, por exemplo, fazer mais coisas aqui dentro. Ó, tu pode declarar a tua entidade, mas tu pode declarar, ó, uma outra etapa, uma outra parte, outro atributo, né? Que é a Users Compose. E aí tu pode, enfim, aqui ele explica tudo certinho para que ele serve. E aí, enfim, ele vai ter mais configurações, ele vai ter mais propriedades do que por exemplo, o ID ele não vai pedir no create, por exemplo. Enfim, ele vai ter algumas coisas bem interessantes aqui. Eu não vou chegar nessa parte, não vou configurar isso, mas te recomendo que talvez seja bem interessante aí se tu achar que é o caso, ok? Bom, vou fechar isso aqui de novo e vamos seguir aqui. Então, nessa tipagem, por exemplo, a gente pode fazer um insert, ó, aqui embaixo. Então, eu digo que é a cidade, eu quero inserir alguma coisa, e essa alguma coisa, ó, ele já me pede, que é o ID, que não é obrigatório, e pede o nome também, que não é obrigatório, tá? Isso aqui tudo devido à tipagem que a gente colocou ali. Eu vou apagar essas coisas aqui, porque a gente não vai fazer isso aqui dentro. Nós vamos utilizar, na verdade, aquela parte ali do Next em si, né, a instância do Next para inserir dados do banco e etc. A gente vai utilizar isso dentro dos nossos providers, que a gente vai começar a criar eles já na próxima aula. Vamos criar os providers para a cidade para a gente poder utilizar dentro da controller de cidades. Vou apagar isso aqui então, fechar isso e vamos dar uma olhada no que a gente alterou. Né? Alteramos aqui a parte do Next, alteramos o model, que a gente criou a interface, e alteramos o index. Uma coisa que eu vou fazer aqui agora, antes da gente encerrar as coisas todas aqui, nas controllers aqui de cidade, percebe que a gente tem uma interface para ela. Só que agora a gente tem a interface da nossa modelagem. Antes a gente não tinha, então eu coloquei a interface direto aqui dentro. Mas a ideia agora é a gente passar a utilizar, na verdade, a interface da nossa modelagem. Bom, o que a gente vai fazer aqui dentro então? Antes da gente fazer isso, né, só um detalhezinho, eu te peço de novo que dê um like nesse vídeo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal se tu estiver gostando do conteúdo dos cursos aqui do canal. Se tu não sabia, esse vídeo aqui faz parte de um curso enorme que a gente está construindo essa PayRest em Node TypeScript. Então tá tudo completo desde o zero, desde criando a pasta no detalhe. Então eu acho que vale muito a pena tu voltar lá no começo do vídeo, se tu não assistiu ainda, é claro, e assistir ele por completo. Eu acho que tu vai gostar bastante. O que a gente vai fazer aqui então? Então, olha só, em vez de eu criar uma interface de cidade aqui e passar ela no nosso body, o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: eu vou criar uma interface de eBodyProps. Por que esse eBodyProps? Porque essa interface aqui, ela vai especificar propriedades que estão no nosso body, certo? No body da request que a gente está recebendo do front-end. Então aqui, ó, então em vez, né, de eu especificar a tipagem aqui dentro, eu vou apagar isso. Eu não vou especificar a tipagem aqui. E o que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó, um extends de cidade. Ou seja, eu vou estender a interface model, a interface original, né, de modelo que a gente está seguindo como base. E aí, é claro, tá, ele vai dar erro aqui embaixo
no nosso IUP, e é exatamente isso que eu esperava que acontecesse, né? Foi por isso que a gente fez todo aquele cenário um tanto mais complexo aqui, que é para justamente ele dar erro e ele dizer que tem alguma coisa errada acontecendo aqui, que, ou seja, aqui ele está esperando um atributo ID que a gente não está informando para ele. E tudo bem, eu não vou informar esse atributo ID, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar um truque do TypeScript, que é aqui dentro, ó, que é aqui no cidade, a gente vai omitir o atributo ID, tá? Porque assim, o body, no create, pelo menos, a gente espera que ele envie um body com um nome, e deu, e mais nada. Com algo que não seja o ID. A gente não espera que ele envie o ID porque ele está criando alguma coisa nova. Então não faz sentido a gente colocar uma validação pro ID. Na verdade, a gente até poderia, né, colocar o ID aqui, dizer que ele pode ser um yup.number, por exemplo, e not required. Deixa eu ver se ele vai aceitar o not required. Ó, o yup nem aceita, né? Porque o ID lá na nossa interface ele é obrigatório. Então não vai ter como a gente deixar ele aqui, nem quero mesmo. O que a gente vai fazer é utilizar um truque do TypeScript para omitir esse ID. Como é que é esse truque? Então vai ser o seguinte, ó, em vez de a gente passar o cidade, o i cidade, eu vou dar um Ctrl X nele e eu vou passar aqui, ó, omit, eu quero omitir alguma coisa, e esse cara aqui ele recebe um parâmetro de tipagem. Que parâmetro é esse? Como primeira posição aqui dentro, ele vai receber o i cidade. Eu coloco vírgula e como segunda posição, eu vou colocar aqui dentro o nome do campo que eu quero esconder. Ou seja, eu quero esconder o ID. E aí percebe que quando eu coloco o ID aqui dentro, ele já parou de solicitar esse ID aqui. Porque o nosso body props aqui, agora ele não tem mais a tipagem do ID. Ele só tem a tipagem do nome, que é o campo que ainda está ali. Se a gente quisesse esconder o campo nome aqui também, ó, a gente poderia colocar um ou, né, somente um nesse caso, e colocar aqui dentro o nome. E aí ele vai esconder o nome também, né? Se eu comentar aqui embaixo, ó, ele nem vai reclamar porque ele não vai ter mais o nome aqui para dar de sugestão. Se eu apago aqui, aí ele reclama, olha só, e aí passa a solicitar o nome aqui na tipagem, tá? Então aqui uns truquezinhos interessantes no TypeScript, mas não é nada o fim do mundo, tá? Não tem que se preocupar com isso, porque é bem tranquilo. Bom, a gente alterou o nosso método de create, o nosso método de delete, ele não precisa, ó, ele já tem param props e é só ID. Get_all, o get_all, vamos ver uma coisa, também não precisa alterar nada, ele já está tudo resolvido aqui dentro. Get_by_id, também não precisamos modificar nada. O index, obviamente não, mas o update sim. O update aqui a gente já até tinha colocado, né? E body props. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos copiar essa parte aqui do extends. Vou copiar isso aqui tudo, na verdade. E vamos vir aqui, ó. E vamos substituir isso aqui então. Agora ele só está reclamando porque ele não conseguiu encontrar a interface de cidades, tá? Então vamos dar um Ctrl espaço aqui e importar das modelagens. Vamos ver como é que ficou o import aqui em cima, ó, ficou certo. E aqui, ó, ficou certo também. Agora sim, né, a gente tem a interface aqui tipada da forma correta e pegando do nosso model. Porque pensa o seguinte, se eu vim aqui no nosso model, dentro de models aqui, ó, cidade, e dizer que agora eu tenho aqui um tal do estado, né, que a gente comentou em alguns outros momentos. Quer dizer, eu quero que as controllers, aonde elas estão com a tipagem, a verificação, eu quero que elas deem problema. Porque eu adicionei um campo mais na minha modelagem, então logo eu preciso validar aquele campo novo. Por isso que a gente liga tanto os pontos através do TypeScript, porque o TypeScript é para isso, é para nos avisar quando houve alteração de tipagem e vai ter um possível erro, por exemplo, em produção. A gente deveria estar validando o campo do estado, mas não está validando ele. Então a gente consegue fazer esse tipo de coisa para fazer ele validar. Tirando essa parte aqui, eu vou apagar esse estado aqui, a gente não vai ter isso na nossa modelagem de cidade. Tudo isso aqui está pronto, essas são as alterações que eu queria fazer e deixar elas prontas ali para a próxima aula a gente começar a criar os nossos providers ali e ver de fato como é que a gente insere, atualiza e cria dados no nosso banco de dados. Dev, a gente se vê na próxima aí, valeu!